seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, prazer, meu nome é Laura Nogueira. Aqui no canal eu compartilho com você as estratégias que eu usei até a minha aprovação em Direito na Federal e também até alcançar a nota 980 na redação. Além disso, também falo tudo sobre a Faculdade de Direito, posto meu dia a dia, posto estudo vlog, enfim, tudo isso. Também a gente fala sobre profissões por aqui, então se algum desses assuntos já te interessa, já se inscreve aqui embaixo e deixa o like nesse vídeo também, que me ajuda muito. Então vamos lá, vamos falar sobre estratégias do segundo dia de prova do Enem. Gente, como muitos de vocês sabem, matemática não é nem de longe um ponto forte meu. Nem no ensino fundamental, nem no ensino médio, nem estudando pro Enem, enfim, nem de longe. Eu pegava a prova, gente, me dava um pânico. Parecia que estava tudo escrito em árabe, eu não entendia nada, enfim, eu tinha bastante dificuldade com matemática. E essas estratégias na hora da prova me ajudaram muito em aumentar a minha nota em 300 pontos na média de matemática. Então vou compartilhar com vocês essas estratégias para na hora da prova a gente conseguir tirar tudo que a gente sabe, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente sabe e botar na prova e acertar as questões e aumentar a nossa nota. Então vamos lá para o segundo dia, Ciências da Natureza. Então a gente tem Biologia, Física, Química e Matemática. Primeira coisa, eu sei que o primeiro dia ainda tá martelando na tua cabeça. Então, se você ainda não corrigiu a prova, não corrija. Segura essa prova, corrige depois que passar a segunda prova. Que agora o nosso processo e o nosso trabalho vai ser psicológico, certo? Então, se você ainda não corrigiu, não corrija. Se você já corrigiu, recebi bastante mensagem de pessoas no Instagram falando: Laura, o primeiro dia não foi como eu gostaria, Laura, eu tô um pouco nervosa, Laura, eu não sei. Enfim, se você já corrigiu, lembra que o seu número de acertos não quer dizer a sua nota. Esse vídeo aqui está intrinsecamente ligado ao vídeo de TRI, de estratégia de TRI. Então vou deixar o link do vídeo aqui embaixo para vocês, quase que eu me engajo. Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo para vocês verem as estratégias de TRI. E inclusive isso, o seu número de acertos não quer dizer a sua nota. Então não fica nervoso agora que você não sabe a sua nota. Então vamos focar agora no segundo dia, tá certo? Então se você já corrigiu, pensa nisso, seu número de acertos não quer dizer a sua nota. A gente depende de questão fácil, média, difícil, a gente depende de tudo da TRI. E segundo, se você ainda não corrigiu, segura essa prova, entrega para sua mãe, pro seu pai, pro seu namorado, sua namorada, enfim, qualquer um, esconda essa prova de você para te entregar só depois dessa segunda prova. Então, se você quiser corrigir depois, aí você pode corrigir as duas juntas, tá bom? Então, isso é muito importante para isso não afetar o nosso psicológico pro segundo dia. Segundo ponto é para quem tem insegurança com fórmulas. Gente, eu tinha bastante insegurança com fórmulas, tinha muito medo de esquecer. Então, eu ia pro Enem já com todas aquelas fórmulas na minha cabeça, tentando gravar tudo, porque eu tinha bastante medo de esquecer realmente. Uma coisa que me ajudava muito é, peguei a prova, o instrutor falou, pode começar a prova. Eu abro a prova em qualquer lugar e eu já escrevo todas as fórmulas que me vêm em mente. Por quê? Porque aquilo não fica na minha cabeça durante a prova, eu ficar com medo de esquecer. Caramba, e a fórmula daquilo? Caramba, já tá tudo escrito. Já escrevi tudo logo no início. Assim que eu pude, eu escrevo todas as fórmulas, que eu tiro aquilo tudo da minha cabeça. Eu libero espaço na minha cabeça para pensar em outra coisa e não ficar com medo de esquecer aquilo. Então essa é uma dica muito boa. Então se você tem um pouco de insegurança com fórmula, já chega, abre a prova e escreve todas as fórmulas que você tá com medo de esquecer. E aí pronto, você não precisa mais ficar com aquilo na cabeça. Qualquer coisa é só você voltar e consultar, tá certo? Outra coisa, gente, isso também serve pra prova inteira, que é... Laura, peguei uma questão, meu Deus, não sei se fazer essa questão, por dois motivos. Primeiro, ou me deu branco, meu Deus do céu, deu branco, não lembro de nada. Ou segundo motivo, eu realmente não sei fazer aquilo. Então vamos pra primeira opção, que é te deu branco. Faz uma coisa, lê a questão toda, lê o texto, lê o comando da questão, lê as alternativas, lê tudo, mesmo que tenha te dado branco na matéria. Lê isso e pula para a próxima. Quando você pula para a próxima, aquela questão, seu cérebro ainda fica trabalhando naquilo. Então, depois que você fez algumas questões, você volta nessa, que muito provavelmente você já vai lembrar, certo? Segunda opção, Laura, realmente não sei essa questão. Gente, lembra, se é uma dificuldade para você, muito provavelmente é uma dificuldade para a maioria das pessoas, ou seja, muito provavelmente é uma questão difícil. Pula essa questão e vai para uma questão mais fácil, certo? Primeiro as fáceis, depois as médias, depois as difíceis. Laura, tem questão aqui que eu realmente não sei fazer. E, gente, normal. Não tem como você saber tudo, isso é normal. Então não se preocupa e não vai ser isso que vai abaixar a sua nota,
certo? Então vamos focar em aumentar a nota, vamos focar em fácil, primeiro fácil, depois médio, depois difícil. Vou repetir isso várias vezes nesse vídeo, que eu preciso que você faça isso, que você não se deixe levar pelas questões difíceis e ache que a prova está perdida. Uma coisa muito importante em relação à matemática lembra sempre que você não precisa e não deve fazer a prova na ordem. Porque o que acontece muitas vezes, gente, ainda mais na prova de matemática? A gente pega, recebe nosso caderno de questões, abre, vai para matemática e começa a fazer. A gente sabe que tem várias cores com vários cadernos de questões diferentes. O que muda? A ordem das questões. Então, por isso, presta muita atenção, você não precisa fazer as questões na ordem. Muitas vezes, as primeiras questões a gente lê, às vezes são questões difíceis e a gente pensa, caramba, essa prova tá difícil. Isso já, mexe com o nosso psicológico. A partir do momento que mexe com o nosso psicológico, a gente fala, caramba, o nível esse ano aumentou e pronto, isso aí a gente já deixa a gente mais tenso, não deixa a prova fluir tão bem. Então comece pelas questões fáceis. Não são as primeiras questões que vão te dar o padrão e o nível da prova, não são. Começa pelas questões fáceis. Então vai passando, essa é fácil, vou fazer. Vai passando, essa é fácil, vou fazer. E a partir daí, a gente vai vendo no final da prova que a gente vai ver como é que estava o nível da prova. Então, as primeiras questões não querem dizer como a prova está. E se tá difícil, aquelas questões passa. Você não precisa e não deve fazer na ordem. Você deve fazer naquela ordem que a gente já comentou. Fácil, médio, difícil. Agora, gente, um ponto muito, muito importante para matemática também não só para matemática como para natureza também, que é a interpretação não ficou só no primeiro dia. Então, gente, uma coisa essencial para você não cair naquelas pegadinhas da prova de matemática é interpretação. Isso ajudou muito a aumentar a minha nota, que é interpreta o comando da questão. Leia o comando da questão com muita atenção, porque ali vai dizer o que ele quer de você, porque às vezes o texto ou o gráfico ou coisa te induz a uma resposta, mas o comando que diz o que o Enem quer que você responda. Então tem aquele comando claro. Então você está lendo as alternativas, se lembra o que está escrito no comando? Então ele quer isso, não é isso, ele quer isso, então essa também não é. Risca aquelas alternativas que você sabe que não são e deixa aquelas alternativas em branco que você está na dúvida, releia o comando para tirar essa dúvida. Então normalmente essas pegadinhas tá porque a gente não interpretou tão bem o que o Enem queria que a gente fizesse. A gente se deixou levar pelo texto e viu aquilo que induzia a gente. Porque muitas vezes o texto, gente, está escrito algumas coisas que você acha, essa questão é disso, vou marcar logo. Então, presta muita atenção no comando. Atenção no comando é o que a gente precisa. Então, é aquilo, nosso trabalho é psicológico. Não adianta a gente nos deixar levar para aquele nervosismo e sair marcando o que parece. Então, essas pegadinhas do Enem, presta bem atenção, estão nessas aparências. O que parece, caramba, parecia muito isso. Então, não se deixa levar pelo que parece. Confirma no comando da questão. Faz exatamente o que o comando pede para você fazer. Então, vamos lá, gente. As maiores estratégias que me ajudaram a aumentar a minha nota de matemática, que me ajudaram a manter a minha cabeça na hora da prova, é não começar a prova na ordem e buscando as questões mais fáceis primeiro. Outra coisa, lembrar de pular as questões. Então, tô demorando um pouquinho de tempo a mais essa questão me parece um pouco difícil, pula essa questão, não tem medo de pular a questão e depois voltar. É assim que a gente vai fazer na prova, a gente vai pulando, voltando, e é isso mesmo. Então, enquanto a gente pulou, o nosso cérebro continua trabalhando naquela questão. Outra coisa, dá pausa. A prova realmente do segundo dia é uma prova bem cansativa, é uma prova que a gente precisa fazer as coisas muito rápidas. Então, dá pausa, respira, lembra? Respira, puxa 5, segura 5 segundos, expira em 5 segundos. Então, respira fundo sempre que você precisar. Outra coisa que me ajudou bastante é essa questão de interpretação das questões para não cair em pegadinhas. O primeiro Enem que eu fiz, eu caí em muitas e muitas pegadinhas. Então, minha nota realmente baixou muito porque eu errei questões que não eram difíceis, mas eu errei porque eu não entendi o comando da questão. Então, outra coisa que me ajudou muito é interpretar o comando da questão. Ler o comando da questão antes de ler o texto, antes de ler o gráfico, antes de ver as informações da questão e ler o comando, relembrar o comando enquanto eu tô lendo as alternativas, certo? Então isso me ajudou muito a não cair nas pegadinhas do Enem. Outra coisa é o trabalho psicológico de estar sempre me lembrando na hora da prova de que matemática é basicamente TRI. Matemática é você acertar fácil, média, então
Foca nisso, foca nas mais fáceis, depois as médias, as fáceis de proporção, as fáceis de regra de 3, que a gente consegue sair. Então foca nessas questões primeiro e depois a gente faz as difíceis sem se preocupar tanto com elas, tá bom? Outro foco muito importante é igual o primeiro dia. Não vamos fazer matemática inteiro para depois ir para a natureza, não. Tô fazendo matemática, cansei, minha mente tá cansada, então vou mudar. Então vamos refrescar a mente, vamos mudar, vamos para biologia. Faça um pouco de biologia, caramba, tô esgotada, vamos mudar. Então, faz isso, você não precisa seguir uma ordem exata e terminar tudo na sua cabeça. Quando você deixa aquilo, sua cabeça relaxa um pouco, faz uma pausa, respira, beba água e aí depois, lembra de beber água, que às vezes a gente está se sentindo muito cansado, lembra? É porque está desidratado, então bebe bastante água e aí você faz outra área do Enem. Laura, em que ordem que eu vou fazer o Enem? Gente, um principal é você lembrar de não deixar o mais difícil para o final. Porque às vezes a gente tem essa mania, esse hábito de querer fazer o que a gente gosta primeiro e pronto, aí terminei tudo que eu gosto, eu vou deixar aquilo que eu sou, que não é, que é o meu ponto fraco, eu vou deixar aquilo que me cansa bastante para o final. Se a gente deixar o mais difícil para o final é a hora que a gente está mais cansado. O final é a hora que a gente está mais esgotado, a gente só quer que aquilo acabe logo. Então não vamos deixar o mais difícil para o final e esse é o mais importante. Então, vamos deixar para o final uma coisa que seja um pouco mais leve, certo? Então, vamos fazendo isso, vamos fazendo uma área. Então, fiz a metade, fiz um pouco, fiz até a hora que me cansou, pulei para outra área e é isso, gente. Primeira coisa, principalmente, que você precisa pensar é que você tem sim capacidade e o número de acertos não quer dizer nota, ok? Então, a gente vai focar no maior número de acertos possíveis, pensando em fácil, média e difícil, nessa ordem. Tá bom? Então é isso, você é sim plenamente capaz, bota isso na sua cabeça. O primeiro dia não diz o seu resultado, é o conjunto das duas coisas que vai dizer o seu resultado, que vai dizer a sua nota, tá bom? Tô aqui torcendo por todos vocês. Pode todo mundo ficar à vontade para me mandar DM no Instagram pra gente conversar sobre essa prova, sobre os resultados e sobre tudo, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.